galera, tudo certinho? Aqui quem fala é o professor Carlos Júnior e hoje a gente vai conversar sobre uma molécula que eu tenho em abundância, os lipídios. Lipídios que são moléculas orgânicas formadas por longas cadeias de carbono. Essas moléculas são insolúveis em água, ou seja, são apolares, insolúveis apenas em solventes orgânicos, como exemplo a benzina, o cloroformo e o éter. Carlos, mas para que servem os lipídios no meu corpo? Para dar barriga? Não. É também uma função, a gente vai ver daqui a pouco. Mas quais são as principais funções dos lipídios, Carlos? Composição química das membranas celulares. As nossas membranas são formadas por um tipo de lipídio complexo chamado de fosfolipídio. Todas as membranas das nossas células apresentam esse lipídio. Lembrar da camada, a bicamada lipídica, beleza? Uma outra função dos lipídios é a função energética. Detalhe, os lipídios armazenam muito mais energia que os carboidratos. Ô Carlos, mas por que eu não utilizo o lipídio como fonte imediata de energia e utilizo o carboidrato? Porque a beta-oxidação, a quebra dos lipídios, acontece de maneira mais lenta e, embora tenha mais energia, demoraria muito para suprir a necessidade da célula. Por isso o uso dos carboidratos que são mais solúveis, que são mais fáceis de quebrar. Tudo bem, pessoal? Bom, uma outra função dos lipídios é o transporte de vitaminas lipossolúveis. Lembra, no óleo você escorrega e leva uma queda, KEDA. As vitaminas lipossolúveis, como o nome diz, né, são solubilizadas em lipídios. E para serem transportadas nas nossas células, elas precisam dos lipídios. Mais funções, Carlos. Função hormonal. Alguns lipídios são de natureza, ou alguns hormônios, quase que eu erro, são de natureza lipídica, um exemplo, os esteroides. Carlos, cita exemplo de esteroide aí. Testosterona, que é o que dá a característica sexual secundária nossa. Aparecimento dessa barba, o pessoal não conseguir nem fazer, mas enfim. E o estrógeno são exemplos de hormônios esteroides. Outro exemplo, isolante térmico e elétrico. Como exemplo de isolante térmico, eu queria citar o panículo adiposo, uma camada que muitos animais apresentam para protegê-lo contra o frio. Eu costumo dizer aos alunos sempre que eu nasci aqui em Recife, mas estou no lugar errado. Eu devia ter nascido no Polo Norte, Polo Sul, enfim. Por quê, Carlos? Porque o meu panículo adiposo é maior. Então aqui dentro é calor que só a gota, viu? Beleza? Bom, Carlos, um exemplo de isolante elétrico, a gente observa nos nossos neurônios. Eles são revestidos por uma gordura, a mielina, formando a bainha de mielina. Isso faz com que você isole eletricamente esses neurônios e isso facilite a condução, a velocidade de condução. Beleza? Uma outra função é a proteção mecânica. Sabe isso aqui? Isso aqui vai proteger mecanicamente contra choques. Se você observar, zonas de impacto no seu corpo sempre são protegidas por lipídio. O bumbum, a barriga. E para finalizar, os lipídios são utilizados como impermeabilizante de superfícies. Um exemplo é a cutina, uma cera que reveste as folhas e impermeabiliza essas folhas. Outro exemplo é o cerume, que impermeabiliza os nossos ouvidos. Tranquilo? Carlos, como é que são classificados os lipídios? A gente vai conhecer os principais lipídios agora. Dentre os principais, aquele mais abundante no nosso corpo, que são os glicerídeos. Carlos, o que é um glicerídeo? É um lipídio formado pela união de ácidos graxos mais um álcool. E esse álcool é o glicerol. Tá? A gente tem um lipídio que é o mais abundante no nosso corpo, que é o triglicerídeo, ou triacilglicerídeo. Estou mostrando para vocês aí como é que se dá essa formação de um triglicerídeo. Observem que são 3 ácidos graxos que interagem com a molécula de glicerol, liberando 3 moléculas de água. Estão observando aí? Formando a partir desta união o triacilglicerol ou triglicerídeo. Lembrando que essa síntese é uma síntese por desidratação. Joia, queridos? Bom, os glicerídeos, eles podem ser classificados comumente como óleos e gorduras. Qual é a diferença de um para o outro, Carlos? A diferença química é o número de insaturações. Os óleos, em geral, são de origem vegetal e em temperatura ambiente assumem um caráter líquido. Eles são ricos em ácidos graxos insaturados. O que seria isso, Carlos? Ricos em duplas ligações. Já as gorduras, em geral, são de origem animal, em temperatura ambiente assumem um caráter sólido e são ricos em ácidos graxos saturados, ou seja, aqueles apenas formados por ligações simples. Esse aqui, a gente vai ver que é o nosso grande problema. Bom, pessoal, para a gente entender um pouquinho por que a gordura saturada é tão perigosa, eu trouxe como exemplo uma gordura que a gente utiliza no dia a dia, que é a gordura hidrogenada. Essa gordura, geralmente, ela é produzida
Quando você tem um óleo e você vai fazer com que esse óleo passe por um processo de hidrogenação. O que é que vai acontecer, Carlos? Esse óleo, que é uma gordura insaturada, quando ele é hidrogenado, esse hidrogênio vai quebrar a dupla ligação, fazendo com que essa molécula agora torne-se saturada. Vamos lembrar que em temperatura ambiente, a gordura insaturada ela é óleo, em temperatura ambiente, a gordura saturada ela é sólida. A gente pode citar como exemplo aqui o processo de produção de margarinas. Você produz a partir do óleo a margarina, que é sólida. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, isso também nos ajuda a compreender um processo em química chamado de isomeria. O processo de hidrogenação ele pode, por vezes, também mudar a conformação química da molécula. Carlos, o que seria isomeria? Seria a orientação espacial que a molécula ocupa. Está aqui uma isomeria cis, onde os hidrogênios estão deslocados na mesma posição, estão vendo? Muitas vezes a hidrogenação pode fazer um realocamento desse hidrogênio, fazendo com que ele passe a ocupar na molécula posições inversas, distintas. A gente chama esse tipo de isomeria trans. Carlos, por que esse tipo de isomeria é tão perigosa? Porque ele dificulta as interações, fazendo com que haja uma tendência de acúmulo e a conversão de uma gordura que é ruim para o nosso corpo, que é a lipoproteína de baixa densidade. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco, tá? O aumento do LDL. Tranquilo, queridos? Esses são os glicerídeos, que são os lipídios mais comuns do nosso corpo. Um outro grupo de lipídio é o grupo dos cerídeos. Esse grupo ele é formado pela união de ácidos graxos, uma molécula bem grande, uma cadeia bem longa de ácido graxo, com álcool de cadeia longa. Esse tipo de cerídeo ele é encontrado geralmente em vegetais. Para que serve isso, Carlos? Não tem animal, não tem animal também, mas é muito comum em vegetais. Serve principalmente para impermeabilização. Um exemplo, a cutina, que serve como impermeabilizante de folhas, formar a cutícula da folha. Mas também tem função de proteção. Um exemplo é o cerume, tá? A gordura que a gente tem na nossa pele, que tem função de proteção. Beleza, querido? Esses são os cerídeos. Um outro grupo de lipídios são os esteroides, que são lipídios derivados a partir, no caso dos animais, do colesterol. O colesterol que é uma molécula anfipática, ou seja, ele tem uma região hidrofóbica e uma região hidrofílica. Carlos, para que serve o colesterol? Ele é sempre ruim? Não. O colesterol ele é importantíssimo para a gente. Ele é produzido no nosso corpo, tanto que é produzido no nosso corpo, né, pelo nosso fígado. E quais são as suas principais funções, Carlos? Ele entra na composição da membrana plasmática. O colesterol é quem permite a fluidez da membrana. Mais colesterol, membrana mais sólida. Menos colesterol, membrana mais fluida. Outra função é que o colesterol é um precursor da vitamina D. Lembra da vitamina D? Aquela que nos ajuda no crescimento e fortalecimento dos ossos. Tranquilo? Lembra lá do solzinho? Produção de vitamina D? Bom, a vitamina D é derivada a partir do colesterol. Bom, outra função é a produção de sais biliares. Lembra da nossa famosa bile? Ajuda em quê mesmo, Carlos? A bile ajuda em emulsificar, emulsionar, dissolver gorduras. Ela é produzida a partir de colesterol. E outra função é que o colesterol é base para a produção de alguns hormônios esteroides. Dentre eles, alguns hormônios sexuais, como testosterona, o estrógeno, o estradiol e os glicocorticoides e mineralocorticoides, que são exemplos de corticoides. Tranquilos, queridos? Esse colesterol ele é transportado no nosso corpo através de lipoproteínas. Carlos, o que seria uma lipoproteína? Seria um lipídio associado a uma proteína. Tudo bem? A gente tem dois tipos de lipoproteínas que conseguem transportar esse colesterol. Ao inglês agora, High Density Lipoprotein, ou proteína de alta densidade, também chamada de HDL, e a Low Density Lipoprotein, a proteína de baixa densidade, também chamada de LDL. Carlos, por que o HDL é chamado de colesterol bom e o LDL é chamado de colesterol ruim? Queridos, no transporte do colesterol, o HDL transporta o colesterol no seu interior, fazendo com que esse colesterol não sofra aderência, ele não se junte com outras moléculas. No caso da LDL, o colesterol está exposto. Então, a tendência desse colesterol interagir, conseguir se prender nas membranas dos nossos vasos, das nossas artérias, formando o que a gente chama de ateromas, que são coágulos de gordura, levando a uma doença conhecida como aterosclerose. O que seria isso, Carlos? É a formação de ateromas, coágulos de gordura no nosso vaso. Observe aqui nesse esquema. O fluxo sanguíneo ele é diminuído.
E isso pode levar a alguns problemas. O primeiro deles é o aumento da pressão arterial. Se o lúmen do nosso vaso, da nossa artéria, está menor, a pressão na artéria aumenta. O outro problema é, esse ateroma pode fechar a artéria e uma região que seria irrigada por esse sangue agora deixa de receber sangue. Por isso que o colesterol LDL, ou a lipoproteína de baixa densidade, ela é conhecida como um colesterol ruim, porque ela tem tendência à formação de ateromas. Joia? Um outro tipo de lipídio muito importante no nosso corpo são os fosfolipídios, que assim como o colesterol é um exemplo de molécula anfipática anfifílica. O fosfolipídio ele tem uma cabeça que é polar ou hidrofílica, que é onde eu vou encontrar a região do fosfato e o álcool glicerol, e uma cauda que é apolar ou hidrofóbica, que é justamente a região onde a gente encontra o ácido graxo. Carlos, qual é a importância dos fosfolipídios na nossa vida? O fosfolipídio ele entra na composição das nossas membranas plasmáticas. Lembra, a nossa membrana ela é formada por uma bicamada lipídica. Você tem duas regiões hidrofílicas, que são as cabeças dos lipídios, e uma região hidrofóbica, que é onde a gente vai encontrar as caudas dos lipídios. Tá joia, queridos? Para a gente finalizar o assunto de lipídios, o último grupo, o grupo dos carotenoides, que são o grupo de lipídios pigmentados, ou seja, que são os lipídios que são utilizados como pigmentos. O principal carotenoide que a gente lembra, sem sombra de dúvidas, é o caroteno, né, que dá coloração avermelhada, alaranjada a alguns vegetais. Cenoura, beterraba, caqui, tomate. Carlos, qual é a função desses carotenoides? Ao contrário do que a gente pensa, eles também absorvem luz para a realização da fotossíntese. Então, eles são importantíssimos na fotossíntese, na absorção de luz. Outra função é que eles são precursores de vitamina A. Lembra da vitamina A? Manutenção da nossa visão. E uma outra função é a ação antioxidante. Tudo bem, galera? Espero que eu possa ter ajudado. Dúvidas, perguntas, agonias. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha e nos segue nas redes sociais. Cheiro para todo mundo e até a próxima.